No vídeo de hoje, testemunharemos o nascimento, ascensão e queda de uma das espécies mais fascinantes que a Terra já viu. Essas criaturas majestosas reinaram por milhões de anos, dos primórdios humildes como o Arcossauro aos imponentes governantes do Jurássico e Cretáceo. Cada passo dessa jornada evolutiva é uma história de adaptação, competição e sobrevivência. Conheceremos as intrigantes transformações globais que moldaram sua evolução, desde o período Triássico até o cataclismo que encerrou sua era. Esta é uma exploração não apenas do passado, mas também das ramificações que ecoam até os dias atuais. Hoje vamos explorar uma época que moldou o curso da vida na Terra, a Era dos Dinossauros. Nesta viagem de 250 milhões de anos ao passado, testemunharemos o extraordinário surgimento desses gigantes que dominaram nosso planeta por milhões e milhões de anos. Origem. Uma das teorias mais intrigantes sugere que essas criaturas evoluíram de uma espécie ancestral conhecida como Arcossauro, répteis que governaram o final do período Permiano. Os Arcossauro, por sua vez, poderiam ser facilmente confundidos com dinossauros, revelando-se como seus ilustres antecessores. Com o passar do tempo, no finalzinho do período Permiano, os Arcossauro dividiram-se em dois caminhos evolutivos cruciais. Um grupo deu origem aos imortais crocodilos, enquanto o outro lançou as bases para a Era dos Dinossauros. Esses répteis notáveis, ao longo de milhares de anos, evoluíram para uma infinidade de espécies diferentes. Contudo, um traço marcante começou a emergir: suas habilidades bípedes. Um marco na evolução dos dinossauros foi a aquisição das habilidades bípedes. Ao andarem sobre duas pernas, liberaram seus membros anteriores para funções mais especializadas, como agarrar alimentos e se defender. Este salto evolutivo foi crucial para o sucesso e diversidade dos dinossauros, abrindo caminho para uma adaptação única e surpreendente. Período Triássico. Agora, no epicentro da evolução, há 250 milhões de anos atrás, se inicia o período Triássico. Aqui testemunhamos os primeiros passos dos dinossauros em sua fascinante jornada. Entre os pioneiros que vieram de Arcossauro estava o pequeno Eoraptor lunensis, uma criatura do tamanho de um cachorro, modestamente com 1 metro de altura e 10 quilos de peso. Nesse estágio inicial, os dinossauros estão longe das imponentes criaturas que viriam a ser. Conforme avançamos no tempo, fazemos uma verificação para observar o crescimento dos dinossauros. A jornada evolutiva nos surpreende com a expansão dessas criaturas, mas neste estágio inicial, elas ainda estão se desenvolvendo em uma incrível diversidade de formas e tamanhos. A verdadeira grandiosidade dos dinossauros ainda estaria por vir, mas cada pequeno passo contribui para a maravilhosa diversidade que eventualmente alcançarão. Mas para falar da evolução destes animais, temos que falar das transformações globais que ajudaram a moldar a sua evolução. Durante o período Triássico, o supercontinente Pangeia começa a fragmentar-se, alterando gradualmente os climas e ecossistemas globais. O clima predominante é quente e seco, uma paisagem marcada pela ausência de calotas polares, um contraste notável com a Terra moderna. A vegetação da época desempenha um papel crucial na sobrevivência e evolução dos dinossauros. Diferentes espécies de plantas, com características que variam de duras a nutritivas e potencialmente venenosas, influenciam diretamente as estratégias alimentares e adaptativas dos dinossauros. Isto é uma dança intrincada de coevolução, onde a flora e a fauna dançam juntas na luta pela sobrevivência e domínio. Falando nisso, o que alguns outros dinossauros estão fazendo durante esse período? Em nossa exploração do intrigante período Triássico, deparamos-nos com uma diversidade fascinante de dinossauros. Destacam-se os Coelophysis, pesando até 45 quilos, medindo 1 metro de altura e de 2 a 3 metros de comprimento. Ligeiramente maiores que os Eagle Raptors, esses predadores rápidos e ágeis caçavam animais menores, demonstrando a variedade de estratégias de sobrevivência no emergente mundo dos dinossauros. Já o Herrerasaurus, erguendo-se a cerca de 1 metro e 100 centímetros, podendo chegar a 6 metros de comprimento e pesando impressionantes 350 quilos, representa outro exemplo intrigante da fauna do Triássico. Sua estatura mais alta e peso significativo indicam uma adaptação única, provavelmente ajustada para um conjunto específico de desafios ambientais.
Em meio ao vasto tabuleiro da evolução, cada espécie desempenha um papel exclusivo na dança da sobrevivência. Se pensávamos que a Herrerasaurus era imponente, o Plateosaurus nos deixa boquiabertos, com incríveis 3 metros de altura, podendo chegar a 10 metros de comprimento e uma peso colossal de até 4.000 quilos. Este gigante revela a primeira visão dos grandes dinossauros, indicando um caminho para o futuro da evolução. A complexidade do ecossistema Triássico está se desdobrando, revelando não apenas a diversidade, mas também as dimensões extraordinárias alcançadas por algumas criaturas. Apesar da imponência dos dinossauros, o Triássico não os viu como as criaturas dominantes. Com uma diversidade notável, compartilharam seus ambientes com uma variedade de animais, todos competindo pela sobrevivência nos ecossistemas em constante mudança. Essa competição feroz moldou a evolução, criando uma narrativa complexa de adaptação e concorrência. No entanto, a história do Triássico toma um rumo inesperado com um evento de extinção marcante. Esse ponto de virada redefinirá o equilíbrio ecológico, preparando o terreno para novas formas de vida e inaugurando uma nova era na evolução dos dinossauros. À medida que o Triássico chega ao fim, há eventos cataclísmicos que marcaram o período. Uma colossal atividade vulcânica, mudanças climáticas e possíveis impactos de pequenos asteroides desencadeiam uma extinção em massa, alterando drasticamente o cenário da vida na Terra. Apesar da tragédia para muitas espécies, esse cataclismo oferece oportunidades para os dinossauros prosperarem e, eventualmente, dominarem o planeta. Período Jurássico. Entrando no período Jurássico, os dinossauros não apenas sobrevivem, mas florescem. Ao longo de milhões de anos, presenciamos uma proliferação espetacular de diferentes espécies, culminando na ascensão dos gigantes que governarão a Terra. Das exuberantes florestas a desertos áridos, os dinossauros se espalham pelos continentes, incluindo figuras icônicas como o Stegosaurus, Brachiosaurus e Allosaurus. Não são apenas os imponentes gigantes que roubam a cena. Neste período, acompanhamos a evolução dos pequenos, mas ágeis terópodes, como o famoso Archaeopteryx. Com características de dinossauro e pássaro, esses seres representam um elo crucial entre os dois grupos, exibindo penas e asas, mas também dentes ossudos e cauda. Uma fascinante diversidade de formas de vida, cada uma desempenhando um papel único no intrincado tecido da evolução. Entre os terópodes, o Archaeopteryx destaca-se como um precursor crucial para os pássaros modernos. Com asas, penas e traços dinossáuricos, é uma ponte viva entre dois mundos. Olhando adiante no tempo, veremos esses pequenos dinossauros evoluírem ao longo de 100 milhões de anos, transformando-se nos pássaros que conhecemos hoje. O período Jurássico, repleto de maravilhas e diversidade, eventualmente chega ao fim após 56 milhões de anos. Outro evento de extinção, embora menor, marca o término dessa era triunfante. Mudanças climáticas, atividade vulcânica e alterações no nível do mar sinalizam desafios para algumas espécies, reconfigurando a paisagem para a última fase da era dos dinossauros, o Cretáceo. Período Cretáceo. Adentrando o espetacular período Cretáceo, nossa jornada pela era dos dinossauros nos leva finalmente à presença de uma das estrelas mais imponentes e conhecida por todos nós, o Tiranossauro Rex. Com uma altura podendo chegar a 6 metros e um comprimento impressionante de 12 metros, esta fera colossal pesava incríveis 8 toneladas. Armado com uma mandíbula poderosa e dentes afiados, o T-Rex dominou o cenário do Cretáceo como um predador ativo, caçando com agilidade e destreza. O T-Rex não era um mero espectador no reino do Cretáceo. Com uma visão aguçada e um olfato apurado, este predador supremo caçava herbívoros de porte considerável, como o Edmontosaurus. Enfrentando outros adversários formidáveis, incluindo o Triceratops, o T-Rex não hesitava em utilizar suas mandíbulas poderosas e membros posteriores ágeis para correr a incríveis 40 km por hora, consolidando-se como um mestre na arte da caça. Entretanto, o Cretáceo não era apenas o palco para gigantes como o T-Rex. Entre os dinossauros com penas, destaca-se o Velociraptor. Apesar das representações tradicionais, evidências sugerem que essas criaturas possuíam penas, não necessariamente para voar, mas para regulação térmica e estabilidade.
Já o Microraptor, ao contrário, provavelmente usava suas penas para voar, oferecendo uma visão crucial para entender a evolução das aves. Nesta época, a fragmentação da Pangeia continua a acontecer, forçando alguns dinossauros a migrar e se adaptar a diferentes ambientes ao redor do globo. Esse fenômeno, moldado pelas mudanças geográficas, potencialmente influenciou o curso da evolução dessas fascinantes criaturas, desencadeando adaptações únicas em diferentes regiões. Neste momento, nossa jornada pelo tempo nos conduz ao evento cataclísmico final, a chegada de um asteroide à Terra. O final triste. Há 66 milhões de anos, um impacto devastador cria uma cratera colossal de 150 quilômetros de largura e 20 quilômetros de profundidade. Esta colisão massiva mudará irreversivelmente o ambiente, desencadeando uma série de eventos que transformarão o curso da história da Terra. Após a colisão, o ambiente responde de maneira dramática. Quedas significativas na temperatura ocorrem, enquanto os detritos do asteroide bloqueiam a luz do Sol. Essa mudança catastrófica afeta não apenas a saúde, mas também o abastecimento alimentar dos dinossauros, levando à extinção de 75% das espécies terrestres, incluindo muitos dinossauros que reinaram por milhões de anos. No entanto, nem todos os dinossauros enfrentam a aniquilação. Aqueles com características aviárias, como o Archaeopteryx, conseguem sobreviver ao impacto do asteroide, eventualmente evoluindo para aves que conhecemos hoje. Essa sobrevivência abre espaço para uma nova era na história evolutiva da Terra. Se quiser saber como as aves de hoje são os descendentes dos dinossauros, temos um vídeo aqui no canal contando essa fascinante história. Vou deixar o link do vídeo no comentário fixado. Assista que eu garanto que você irá se surpreender. O após. Com a extinção em massa dos dinossauros, a era dos mamíferos tem a oportunidade de prosperar. Com menos competição, os primeiros mamíferos começam a diversificar-se e expandir seu impacto no mundo. Este é o início de uma nova era, um capítulo onde os mamíferos assumem o controle gradualmente, construindo o caminho que eventualmente levará à ascensão dos humanos. Estas criaturas magníficas, uma vez governantes supremas da Terra, agora tornaram-se memórias fossilizadas em camadas de tempo. A diversidade impressionante, as adaptações incríveis e as competições ferozes por sobrevivência, tudo isso compõe um espetáculo inigualável. Mas como em todas as grandes histórias, o fim não é o verdadeiro fim. A extinção que encerrou a era dos dinossauros foi também o ponto de partida para o surgimento de novas formas de vida. As aves descendentes dos pequenos dinossauros com penas voaram alto sobre as cinzas do cataclismo. Os mamíferos antes à sombra começaram a emergir e florescer em um mundo agora menos povoado. O impacto do asteroide, embora trágico, semeou as sementes da próxima grande história da Terra, a ascensão dos mamíferos, incluindo aqueles que um dia se tornariam a espécie dominante. Nós, os humanos. Agradeço por se juntar a nós nesta jornada pelo tempo profundo e pelo extraordinário. Fique atento às estrelas, continue explorando, estudando e nunca deixe de maravilhar-se com os mistérios que o passado e o futuro guardam. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você quiser nos apoiar a continuar a produzir esse tipo de conteúdo de qualidade, confira os benefícios de nos ajudar no Apoia-se. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. As vantagens vão desde ter seu nome nos vídeos a você poder escolher o tema do próximo vídeo. E confira nosso e-book Explorando o Cosmos, um guia para iniciantes. Em astronomia, garanto que você irá gostar. Curta o vídeo, se inscreva no canal e lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.